E nós vamos então para o tema de hoje. Deus quer falar conosco, todos nós, sobre o papel do marido e da esposa na família, segundo a Bíblia Sagrada. Porque o papel do marido e da esposa, conforme a novela, não nos interessa. É degradante, é crítico, é demoníaco. Nós queremos saber o que Deus diz sobre marido e sobre esposa, sobre família, porque Ele tem a patente da família, Ele é o autor da família, Ele é o criador da família, Ele é o abençoador da família. Então, diz a palavra no livro de Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa. Precisa de sabedoria. Que sabedoria? De Deus, né? E com a inteligência tem que pensar biblicamente. Com a inteligência, a casa se firma, se solidifica, diz o versículo 4. Pelo conhecimento, que bom que você veio esta noite, vai receber conhecimento. Sabe o que vai acontecer com a sua casa? Pelo conhecimento se encherão as câmaras. Em outra versão está os cômodos, os quartos, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, sua casa será cheia de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Não é só finanças, só coisas materiais. Não, bens preciosos, amor, alegria, paz, harmonia, saúde, felicidade. Isto vai estar cheio na sua casa. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Rei Eterno, grande, poderosíssimo, que está aqui entre nós, que já, Senhor, recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa semente financeira, Deus de comunhão, Deus de cura, Deus de manifestações poderosas. Obrigada, Jesus, por tudo que nós já recebemos de Ti até agora, mas o Senhor não acabou ainda de nos presentear nesta noite. O Senhor vai nos dar agora conhecimento, sabedoria, inteligência, através da Tua santa e bendita palavra. E a nossa casa se encherá, Jesus, de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis, Jesus. Nós teremos um testemunho, Senhor, eficaz, para dizer que Tu és o Senhor da nossa família, que Tu és o dono das nossas vidas, o Senhor do nosso casamento, dono dos nossos filhos, das nossas finanças, Senhor, do nosso presente, do nosso futuro, meu Deus. Fala então, Jesus. Convém agora que eu diminua, que o Senhor cresça. Fala através dos meus lábios. Usa, Senhor, toda a capacidade que o Senhor me deu para transmitir puramente a Tua mensagem, Jesus, para que as famílias sejam famílias plenas, os casamentos sejam felizes, Jesus. Eu oro em Teu nome, para a Tua glória. Amém. E toda a igreja diga comigo: amém e amém. Louvado seja Deus. Diga: minha casa será cheia de bens preciosos e deleitáveis. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, preciosas ovelhas de Jesus Cristo, eu começo esta mensagem dizendo da importância, da relevância para o sucesso das nossas relações familiares. Cada família tem um núcleo. Seja só um casal, seja um casal com filhos, seja um casal com netos já, seja morando com os pais, seja ainda solteiro, enfim. É muito importante para o sucesso das relações familiares, cada membro da família saber o seu papel, conhecer a sua função, o seu valor, a sua responsabilidade dentro da estrutura do lar. Diga: um lar cristão tem estrutura. Então, amados, saber o seu papel gera um lar harmonioso. Saber o seu papel, a sua função, gera uma família pacífica. Gera um ambiente onde há sempre manifestações de Deus. Você quer ver Deus o tempo todo na sua família? Então você tem que saber qual é a sua função no lar, qual é o seu papel nessa estrutura chamada lar. Então, eu não vou aqui me alongar mais na introdução, eu quero ir direto para o ponto 1, para ficar bem didático.
conhecimento puro, falaremos sobre o papel do homem. Eu quero saber quais são os homens casados da igreja. Digam amém. Está vendo como a voz é assim encorpada? Homens casados. Homens que vão se casar. Enoque, que firmeza, Enoque. Louvado seja Deus. Também o seu já está a caminho. Glória a Jesus, né? Então, vamos conhecer biblicamente o papel do homem. O homem, na relação conjugal, ele deve desenvolver a liderança do casal. E as mulheres fiquem bem felizes, porque daqui a pouco a gente vai tratar da nossa parte, tá? Mas nós temos que aprender a ser felizes pela Bíblia. Então, vamos dar a Deus a devida soberania. Ele estabeleceu como as coisas são para nossa felicidade. Então, deixa eu falar aqui que na relação conjugal, o homem deve desenvolver a liderança do casal. E na relação familiar, também é ele que desenvolve a liderança da família. Quer dizer, vem um filho, ele é o líder. 2 filhos, 3 filhos, ele é o líder de toda a sua casa. Então, como provedor, mas bispo, hoje as mulheres trabalham também. Ok, mas esta função primordial é dada ao homem, tá bem? Então, pelo menos o homem deve ser o que se preocupa mais com a provisão. Deve ser o provedor principal da sua casa, ainda que a sua esposa complemente a sua renda. Às vezes nós vemos isto um pouco invertido, a esposa ganha mais do que o marido, que pecado. Não, são escolhas profissionais, são carreiras que estão mais em alta, é um momento de desemprego, nós não podemos, amados, generalizar, mas nós não podemos esquecer qual é a função principal do homem. Nós não podemos ignorar que o homem é o provedor, o homem é também o protetor daqueles que Deus lhes confiou. Então, é o homem que tem que se preocupar com a provisão da sua esposa, dos seus filhos, é o homem que tem que se preocupar com a proteção da sua esposa, dos seus filhos. O homem é também o influenciador da família. Veja que encrenca, desculpe usar esse nome, né? Mas veja que tragédia é quando esse homem não está em Cristo, não está em linha com Cristo. Se ele é o influenciador da sua esposa e dos seus filhos, você já sabe o que pode acontecer se a influência não for de Deus. Se ele receber influência, por exemplo, do mundo, se ele receber influência, né, das coisas que estão circulando aí, das mídias. Então, é papel do homem ser o influenciador da sua família. O homem deve desempenhar bem a função de pastor do lar. Então, veja, eu falei provedor, o que mais que eu falei? Quem lembra? Protetor, o que mais que eu falei? Influenciador. Isso é o papel do pastor, daquele que é o líder, daquele que é o cabeça, daquele que tem a liderança da casa. Então, o papel do homem é pastorear a sua esposa, pastorear os seus filhos. Isso não é despotismo, porque nosso modelo de pastor é Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender todos com Jesus, todas as lições de vida. E os homens devem aprender com Cristo como exercer esse papel de pastor da sua casa, de protetor, de provedor, de influenciador. Tá bem? Que mais? O homem, por ter esse chamado, e esse chamado é divino, né? Por ter esse ministério, porque é um ministério de pastorear a sua casa, né? Tem um ministério de pastor dentro da sua família. Não precisa ser consagrado pastor, não precisa ter título de pastor. Ele é, por atribuição divina, o influenciador, o protetor, o provedor. Então, ele é o pastor, o que dá a direção, o líder, não é? O que fala em nome de Deus. Então, o homem, por ter esse chamado e ministério na sua família, ele tem que tomar muito cuidado para não usurpar da sua função. E nunca considerar a sua esposa como inferior ou como alguém que está abaixo dele. E nunca considerar os seus filhos como subalternos. Porque a esposa, na verdade, é a auxiliadora idônea, que vai lhe encorajar,
que vai suportar e amparar a vida desse homem durante toda a sua existência, e os seus filhos vão ser a sua glória vista por todos nesta terra. Quer dizer que o resultado vai ser visto como um bom desempenho ou um mau desempenho na função de marido, pai, educador, provedor, protetor, influenciador, dependendo de quem este pai, este marido, serve. A quem ele está submisso. Quem é o exemplo desse homem? Isto vai influenciar toda a sua função, todo o seu papel, no decorrer de toda a sua vida. Então, quando uma família desaba, desculpem, mas o tema hoje é bem delicado e eu preciso tocar em alguns pontos. Quando uma família desaba, tá? Mas a culpa é do filho, a culpa é da mãe, a culpa... Não está aqui se procurando culpados, porque o acusador é o diabo. Mas nós devemos saber que alguém nas suas funções está falhando. E normalmente, se uma família inteira degringola, se uma família inteira desaba, então faltou uma influência positiva, faltou proteção, faltou provisão, faltou pastoreio, faltou cuidado. E isso é uma função dada ao cabeça. Amém? Então, isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo. Então, eu quero agora mostrar o que a Bíblia fala sobre esse pastoreio, esta influência, esta provisão, esta proteção, esta função maravilhosa dos maridos. Os maridos estão prontos? Amém? Já tem menos amém do que tinha no começo, porque agora começa o Espírito Santo a trabalhar, e aí a responsa pesa, né? Porque todo homem gosta de ser chamado de pastor da casa, o líder, o cabeça. A mulher tem que se submeter. Só que quando a gente fala realmente do que Deus espera, do que é o papel do homem, já começa um estremecimento, porque alguns começam a reconhecer que há falhas. E nós não estamos aqui para apenas detectar falhas, nós estamos aqui para buscar em Deus o acerto, para buscar em Deus a capacidade, a suficiência, né? Tudo que nós precisamos, a sabedoria, como é que eu falei no começo, a inteligência, né? O conhecimento, porque muitas das falhas são exatamente por falta de conhecimento. Ninguém ensina uma pessoa a ser marido, amados. Não existe a faculdade, olha, vamos todos nos matricular, vamos fazer um curso, ou e depois pós-graduação em maridos, ou em esposas, ou em pais ou mães. Não tem. Tem livretos escritos aí de autoajuda que são uma enganação total. Ninguém ensina, você aprende sendo. E ai de nós, se nós não tivermos Jesus nos ensinando, nos capacitando, nos dando inteligência, sabedoria, conhecimento, senão nossa casa não subsiste. Se divide, se parte, não é verdade? Então, o marido, ponto número 1, vamos lá, vamos falar aos maridos. O marido deve governar bem a sua casa. Governo é o quê? Autoridade. Governo é liderança. Governo é provisão. Governo é educação. Governo é influência. Então, o marido deve governar bem a sua casa. Esse é o ponto número 1. Diz a palavra de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Olha só. Fiel é a palavra, indiscutível esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, significa assim, se alguém aspira a ser bispo, ser pastor, eu não aspiro, bispa. Lê do engano. Todos os homens aspiram o pastoreio da sua casa, ser o provedor da sua casa, ser o influenciador da sua casa, né? Ser o pastor da sua casa, o bispo da sua casa. Se você não aspira, deveria aspirar, porque esse é o modelo de Deus. E o episcopado, queria que todos soubessem, começa na casa da pessoa. Para o bispo Rai estar aqui, ele tem que ter uma família em que ele seja o bispo na família dele, seja o pastor da família dele, o influenciador, o provedor, o cuidador, o protetor. Vocês estão entendendo? O que ocorre é que tem muito líder intitulado pastor e bispo que não deveria jamais abrir sua boca para pregar para outras pessoas, porque ele não consegue nem influenciar a mulher dele.
Ele não consegue nem prover e nem proteger a sua própria família. Então nós estamos aqui tratando de alguma coisa que não é desconectada não. Não é uma coisa ministerial apenas para a igreja. É uma coisa que começa na casa da gente. O nosso ministério começa na nossa casa. Se um homem não sabe pastorear a sua esposa e os seus filhos, ele não serve para ser nenhum oficial dentro de uma igreja. É que o que está aí fora, infelizmente, está tudo errado. Não é o modelo bíblico. Então, quando a gente fala aqui, se alguém aspira, se alguém deseja ao episcopado, excelente obra almeja. Então eu queria que hoje, você que é marido, ou que vai ser marido, que você que deseja ser esse marido bíblico, pastor da sua casa, provedor, protetor, influenciador, pastor mesmo, que pastoreia como Jesus, você almeja uma excelente obra. E esse texto é para você, que vai aprender como é que se pastoreia alguém, como é que se pastoreiam as ovelhas de Jesus, como é que se pastoreia a família. Então diz o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, o pastor, o presbítero, o diácono, o marido, o pai, o pastor da casa, seja o quê? Irrepreensível. Então está aqui o modelo de homem casado, para todos, mas aqui como vai falar de rebanho, é preciso explicar que está falando especificamente para o casado, né? Para o pai. Que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tem que ter a situação regularizada no seu casamento. Temperante, o que é temperante? Equilibrado, sóbrio. Então, marido louco, amada, bilolado, ninguém merece. Uma mulher que tem um marido louco, ela fica doida. Quando você vê essas moças casadas, essas mulheres casadas meio birutinhas, você pode não conhecer o marido, mas você já faz uma ideia. Por quê? Porque ela tem o exemplo de quem? Do pastor dela. O influenciador dela é meio, então... os filhos são tudo atrapalhadinho. Sabe quem é o atrapalhadão, então, né? Se os filhos são atrapalhadinhos. Então, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto. Pode ser rico. Não tem nada a ver rico com modesto, pobre com modesto. Não, pobrinho é modesto. Não, conheço pobre que é orgulhoso, metido, não tem nada a ver. E conheço pessoas com muito dinheiro que são muito modestas. O que é uma pessoa modesta? É uma pessoa o quê? Uma pessoa simples, uma pessoa, né, que fala a língua de todo mundo, que sabe se portar com todo mundo, seja mais alto, seja mais baixo, seja do seu... Modesto, uma pessoa modesta, uma pessoa centrada, tá? Que mais? Hospitaleiro, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa amável, uma pessoa solícita, uma pessoa generosa, apto para... Então, presta atenção, marido, você tem que ser apto para ensinar. Se você tem que estar apto para ensinar, o que é apto? Preparado, pronto para ensinar. Você tem que saber ensinar, mas tem que saber também que tem que ter matéria para ensinar. Se você não está na palavra de Deus, o seu ensinamento não serve para ninguém. Então, vir dar lição de moral em casa sem ser pela Bíblia, esqueça. Não funciona. Tá? Então estamos aqui aprendendo. Que mais, né? Isso é o ponto 1. Marido deve governar bem a sua casa. Não dado ao vinho. Imagina o influenciador beber. Imagina o provedor beber. Vai perder o emprego. Imagina o protetor beber. Se o protetor bebe, a casa está à deriva. Vocês estão entendendo? É aquele pai que às vezes diz assim, aqui ninguém fuma, e ele fuma. Meu filho não fuma, meu filho não bebe, mas ele bebe, ele fuma. Então, não dado ao vinho, não violento, maridos, esqueçam violência, seja verbal, seja física, seja postural, sei lá o quê. Não violento, porém, tem que ser o quê? Cordato. O que é uma pessoa cordata? Que concorda. Eu tenho que explicar, né? Porque os irmãos vêm, bispa, o que é concupiscência?
O que é lascívia? A Bíblia tem umas palavras que não são comumente usadas no nosso linguajar. Então, assim, o meu ministério é de ensino, por isso eu gosto um pouco assim de, né? Às vezes, fala logo, passa. Eu sei que tem aqui os intelectuais, os intelectualizados, que não precisava dessa coisa. Mas existem pessoas que realmente não podem ir para casa sem saber exatamente o que é isso que Deus quer que ela seja. Então, o cordato, uma pessoa que concorde, não sempre está de birra, sempre discorda, sempre dá um não, sempre aquela, sabe? Tá todo mundo não, quer ser o diferente. Imagina o homem, o cabeça, não sendo cordato. Põe a casa toda em guerra. Inimigo de contendas, ou seja, um marido não pode admitir briga. Ele não pode ser briguento. Como é que ele vai ser inimigo de contendas se ele mesmo briga com a mulher, briga com os filhos, briga com o cachorro, briga com o papagaio, briga com o vizinho, briga no trânsito, briga? Tem que ser o quê? Inimigo de contendas. Então, homens, vocês têm que ficar isentos de brigas, de discussões, de contendas, de bate-boca, ok? Não? Deixa eu explicar aqui, trocando em miúdos, que as mulheres vão gostar. Não pode ser unha de fome, não pode ser mão de vaca. Maridos não podem ser... Estão entendendo? Tem muita mulher que sofre porque o marido é avarento. O marido é... A mulher fala, bem, me dá aí um troquinho para eu fazer a unha, minha cutícula está grande. Roa. Roa. Mas eu não tenho, então deixa eu comprar um alicatinho de cutícula. Tem alicate na caixa de ferramenta. Meu bem, preciso fazer uma chapinha, uma progressiva. Tem ferro de passar bem ali. Antigamente era assim que se alisava o cabelo. Não pode ser o quê? Avarento. Bispa, você disse que hoje... Pois é, você veio, agora ouça que o Espírito diz à igreja. Que governe bem a própria casa. Então não fique se metendo na casa do vizinho, na casa alheia. Governe bem a sua. Não dê palpite onde você não é chamado. A casa do outro é a casa do outro, o outro deve governar, tá bem? Criando os filhos sob... O que é? O mínimo é você saber o que seus filhos fazem. Né? O mínimo é saber que hora seu filho chega, que hora seu filho sai, onde é que ele vai, com quem que ele anda. Sob disciplina. Tem que dar relatório, tem que falar onde foi, tem que contar tudo, tem que mostrar boletim. Tem pai que não sabe de nada. A casa é... Entendeu, né? Com todo, a casa tem que ter respeito. Então não pode ser uma casa de desrespeito. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer, cada um xinga, usa palavrão, não lava. Vai lavar a mão, não vou lavar a mão. Vai escovar o dente, eu não quero. Que isso? Vai na marra. Tem que ter disciplina. Vai escovar o dente, tem que lavar a mão, tem que sentar junto para comer. Tem coisa, amado, que se não ensinar desde cedo, depois não vai. Aí é mais encrencado, não é? Pois, olha essa palavra agora, maridos, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Depois quer ser usado na igreja. Ah, ninguém me usa, ninguém me escolhe, mas a gente está de olho, está esperando o Espírito sinalizar que na sua casa você é pastor, provedor, que você é um cuidador, que você é um influenciador positivo da sua família. Porque na igreja é fácil, você fica aqui quanto? Uma vez por semana, 1 hora, 2? Então, não pode se meter a fazer a obra de Deus. Desculpe usar esses termos, mas as pessoas querem porque querem, não me dão chance. Eu sou cantor, eu tenho... Primeiro, a gente tem que ver como é que está o pastoreio da sua casa se você é um homem casado. Aí sim, você vai poder fazer algo na casa de Deus, porque você vai fazer tão bem quanto você está fazendo na sua própria casa. Tá bem? Amém até aqui? Esse é só o ponto 1. Ponto 2. Respira. O marido deve ter Cristo como cabeça. Volto a dizer, para não dar cabeçada, tem que ter Cristo como cabeça. Por que tantos homens dão cabeçada na vida? Cabeçada nos negócios, cabeçada no emprego, cabeçada numa compra, numa venda, cabeçada com amigos, com escolhas erradas. Porque ele tem o quê?
a cabeça dele comandando a vida dele. Não pode ser a cabeça do próprio homem. A cabeça dele tem que ser Cristo. Ele tem que fazer o que Cristo ensina. Ele tem que pensar como Cristo pensa, tá? É isso aqui. Então, diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Já sei que eu vou ter que dar a segunda parte domingo e vai ficar o divórcio para outra quinta. Me desculpem, mas eu não posso passar batido com isso aqui. Eu não posso. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o que significa isso? Fala que Deus é o cabeça de Cristo, mas Cristo é Deus, é verdade. Só que Cristo, quando veio aqui em carne, ele veio como filho. E ele mostrou o tempo todo que ele estava subordinado a um plano que de antemão foi predestinado. E ele tinha que nesse plano morrer numa cruz. Ele chega perto da morte e ele diz: Senhor, eu não queria passar por isso, Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, enfim, seja feita a tua vontade. Eu me submeto. Então, Cristo mostrou o tempo todo que tinha um plano maior, que tinha uma determinação, e ele estava ali cumprindo aquilo. Então a palavra de Deus faz o quê? Um encadeamento. Faz o quê? Saiba que Cristo é a cabeça de todo homem. Homem aqui no sentido macho, masculino. E o homem é o cabeça da mulher. Quer dizer que a mulher, eu falo isso há 30, não sei quantos anos. Desde do meu casamento. 30 e quanto? Todo ano eu erro. Vai fazer 35. Amém? Há 35 anos eu falo isso. É fácil ser submissa. Eu não tenho nenhum problema com submissão ao meu marido. Porque isto aqui tem que acontecer. O homem é o cabeça da mulher. Mas a mulher vê o marido como cabeça se Cristo for o cabeça dele. Se ele for um cabeça oca, um cabeça de bagre, vai ser difícil a mulher se submeter, amados. É por isso que quando chega no casamento, tem pessoas que têm... Eu já vi isso acontecer, estava numa cerimônia, diz, prometo os votos. Me submeter ao meu marido, a noiva ficou calada. E o sacerdote falava, prometo me submeter a você. Ela não falou, pulou a parte. Eu pensei, se no dia do casamento, que tem todo aquele amor, aquela paixão, aquele elan do casamento, a mulher diz, é que ela sabe que ela vai enfrentar uma encrenca. Então, ela já percebeu que aquele marido ia ser difícil para ela se submeter. Provavelmente ele não é alguém que tem Cristo como cabeça da sua vida. Então, a submissão, veja bem, a submissão bíblica não é primeiro subserviência. Em segundo lugar, é estar debaixo da mesma missão que Deus dá ao homem. É andar junto com esse homem numa missão, sendo auxiliador idônea dele. Acontece que, se esse homem não entende nem a missão que recebeu, não compartilha isso com a sua auxiliadora para andar junto, é uma pessoa desprovida de conhecimento, sabedoria de Deus, inteligência, das funções dele. Como que essa mulher vai se submeter? Aí não seria submissão, seria uma coisa chamada sofrimento. E tem muita mulher que mistura as coisas e sofre muito. Porque ela tem um cabeça que não tem Cristo como cabeça. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos lá. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem o cabeça da mulher. Aí é fácil. E Deus o cabeça de Cristo. Diga glória a Deus. Muito bem. Ponto 3. O marido deve proteger e cuidar da sua... Proteger e cuidar. Então, maridos, digam, é meu dever, biblicamente, proteger e cuidar da minha mulher e dos meus filhos. Porque tem marido que cuida dos filhos, mas não cuida da mulher. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ora... Se alguém não tem cuidado dos seus, e seus aqui é a esposa e os seus filhos. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé
E é pior do que o descrente. Porque o descrente não sabe nada disso que nós sabemos. Mas nós somos filhos de Deus, salvos por Jesus. Nós já temos este conhecimento. Então, amados, tem que fazer o quê? Cuidar. Tem que cuidar e proteger a família. Este é o papel do homem. Ponto 4. O marido deve demonstrar amor por sua família. Que os maridos amam, nós sabemos. Se casou, né, se mantém a família, se trabalha, se é honesto, se cuida dos filhos. Ok, é amor, mas tem que demonstrar amor. Nós temos falado aqui uns 3 cultos sobre expressar amor com palavras, expressar amor com atitudes. Não é isso? Então, assim, o marido tem às vezes dificuldade. É aquele marido que diz, não falta nada. Eu não deixo faltar nada em casa. Não falta comida na mesa. Pois é, não falta nada, falta você. Onde você anda nas suas demonstrações de amor? Muito mais do que feijão e arroz na mesa, a esposa e os filhos querem um pai presente. Querem um pai carinhoso, querem um pai amoroso, um pai que se doe, um pai que proteja, um pai que cuide. Não é? Um marido que demonstre amor. Diz em Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então o marido ele tem que se preocupar se ele não está deixando a esposa amargurada. Não porque ele faz alguma coisa má para ela, porque ele não faz o que ele deveria fazer. Eu quero abordar esse outro lado. Porque assim, eu não trato a minha esposa com amargura, eu não falo duro com ela, eu não sou ríspido, eu não deixo faltar nada. Ok, mas talvez a sua esposa esteja se sentindo amargurada, porque ela gostaria de ouvir uma palavra, um encorajamento, um elogio. Não é faltar apenas, é dar mais. E mais do que coisas materiais. Amai vossa mulher, não a trateis com amargura. Então assim, tem esposas tristes porque não ouvem o que elas precisam ouvir de um marido. Porque não são tratadas como elas gostariam de ser. E cada marido tem que buscar isso, descobrir o que faz a sua esposa se sentir amada. Porque se você perguntar para algumas mulheres, o seu marido te ama? Ama. Você se sente amada? Não. São 2 coisas diferentes. Eu sei que o meu marido me ama. Pelo tempo que estamos juntos, pelo que ele faz, pelo esforço dele, enfim, pela maneira dele. Eu sei que ele me ama. Mas eu não me sinto amada de uma forma que eu gostaria. Os irmãos estão compreendendo? E os maridos precisam fazer as suas esposas se sentirem amadas. Não custa dinheiro fazer uma mulher se sentir amada. Não estou falando da novela, estou falando de uma mulher normal. Presente é bom, todo mundo gosta, mas eu estou falando que existem coisas muito simples, muito modestas, que transmitem amor. Às vezes assistir um programa que ela goste junto, porque as mulheres eu estou ensinando a assistir futebol aí no campo junto, a participar, mas os maridos também têm que fazer alguma coisa por suas esposas, nesse sentido. Fazer um passeio que elas gostem, que ele ache... Tem homem que fala, eu odeio shopping center, odeio. Eu dou o cartão para ela, mas eu não vou junto. Isso pode trazer amargura. Não é o cartão, amada, é a pessoa, é o andar de mão dada. São coisas diferentes que expressam amor. Tem coisas que eu detesto, eu não faço. Talvez seja isso que algumas esposas esperassem que seus maridos fizessem. E eles não fazem. Eles não amam demonstrando esse amor. Estão entendendo? Então o silêncio hoje. Quando a gente prega sobre profecias, prosperidade, tem tanto amém no culto, né? Amém, eu recebo. Aí eu digo, marido, ame, mostre o amor. Tem uns quase se enfiando debaixo da cadeira. Depois não sabe onde está falhando, o que está errado. Aí a pessoa diz assim, eu não estou em pecado. Não estamos falando aqui de pecado. Nós estamos falando de amor. Nós estamos falando de expressões de amor.
Já falei aqui inúmeras vezes, o que a mulher quer é um companheiro para ouvi-la. Ela quer falar, a mulher fala. Hello! Mulher fala. Mulher quer contar alguma coisa dela. Tem mulheres caladas há muito tempo, há muitos anos. Mulheres que não falam de si, não falam da sua saúde, não falam das suas dores, não falam dos seus anseios, não falam dos seus sonhos, não falam das suas aspirações, porque o marido não tem tempo de ouvi-la. De ouvi-las. Ouve, filho. Ah, meu filho é tudo. E a sua mulher? Se não fosse com a sua mulher, aquele filho não existia. Então, para um pouco. A mulher veio antes. Tem que ter prioridade. Filhos, às vezes, são as raposinhas que roubam. Esse amor que deveria ser demonstrado para a esposa está sendo demonstrado para o filho. Não é para deixar de fazer isso. É para agregar aquilo que Deus manda os maridos fazerem. Amém, maridos? A mulher gosta de dormir de conchinha. O marido deita reto que nem um pau e dá boa. Eu tenho tanta coisa para falar, já foi embora o tempo. Por isso que a gente em julho vai ter outro encontro de casais. Para a gente poder tratar de aspectos bem íntimos, bem específicos. Mas, amados, estão pensando um pouquinho como Deus fez as coisas tão perfeitas? Depois as pessoas têm problemas, os casamentos têm problemas, as famílias têm problemas. Muitas vezes os crentes não são um bom exemplo e bom testemunho para os de fora. Por quê? Porque nas coisas básicas, nas coisas mais simples, mais elementares, estão falhando. E assim, olha, para os maridos entenderem, se isso aqui não é arrumado, depois que se sabe, tá? Se isso aqui não é consertado, as orações são interrompidas, são bloqueadas. Aí não adianta gritar, Senhor, Senhor, abre a porta, Deus, o cara está quase para assinar o contrato, a venda está quase para sair. E o Senhor falou, pois é, a tua esposa está quase esperando você ter uma atitude que ela espera há anos e você não toma. Então, às vezes uma coisa está ligada à outra, está linkada à outra. Amai a vossa esposa, casou, ame, demonstre amor, porque antes de casar era um grude, era um negócio. Depois que casa, passa um tempo. Aí já ela sabe que eu amo. Ela sabe que eu gosto. Ela sabe. Mulher gosta. As mulheres estão aqui vão falar se eu estou mentindo. Não. Mulher gosta quando o marido diz, ficou bonito esse vestido. Ou então eu não gosto dessa roupa. Também é importante. Agora, mas nem sabe. Passa 20 anos de casado. Nossa, teu olho é azul. Sabe que eu não tinha reparado? Não é verdade? Depois os maridos reclamam que a esposa vive emburrada. Passa uma fase que quer dormir de calça jeans. Não sei o que está acontecendo. Você tem que corresponder, amado. Bom, deixa eu fechar essa mensagem, que a coisa vai ficar mais séria aqui. Então, ponto 5, e a gente acaba, vai? O marido deve ter consideração para com a sua esposa. 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Esteja presente. Participe do dia a dia da sua esposa, da sua casa. A vida comum do lar não é ajudar só a lavar louça. Eu ajudo a minha esposa, bispo. Eu ponho a louça na máquina de lavar prato. Eu ponho a roupa para lavar no cesto. Ok, já é alguma coisa. Mas não é só viver a vida comum do lar, a vida de trabalho, a vida de limpeza. Viver a vida comum do lar. Nós temos coisas em comum com o nosso cônjuge, mais do que roupa suja e prato para lavar, se é que me entendem. Nós temos mais coisa em comum do que trabalhos braçais, tá? Então, viver a vida comum do lar com discernimento. Ter discernimento, percepção espiritual, não precisa de percepção espiritual para pôr roupa para lavar ou lavar prato. Aqui está falando de outras coisas que nós temos que ter em comum e perceber. Tá claro? Tem marido falando, não, eu passei pano hoje no banheiro.
Não é disso que nós estamos falando, e Deus não está falando disso. Vivei a vida comum do lar com discernimento. Presta atenção no que passa-se dentro da tua casa. O que cada um está pensando, o que cada um está sentindo, como cada um está se comportando. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tem que ter consideração. Ela não é a chata da história. O peso, o estorvo. Tem que considerar a mulher. Tem que dar importância para a mulher. Estamos entendidos, homens? Ah, bispo, você fala desse jeito porque você é mulher. Amado, eu disse para você, na segunda parte a gente vai ter o papel da esposa. E nós vamos também ouvir o que tem que ouvir. Eu vou falar assim, com isenção. Eu orei aqui para que eu fosse boca de Deus, para que eu diminuísse. Então, eu tenho que falar porque nós estamos aqui há anos em gabinetes pastorais ouvindo situações. Tem mulheres sangrando por dentro. Esposas de homens que se dizem crentes e que são de fato homens de Deus. Mas que não percebem, que não vivem, não praticam, não mudam. Você sabe quantas séries de famílias nós já pregamos e abordamos esse tipo de assunto? Inúmeras. Se você for a listagem lá na nossa livraria, nós temos centenas de mensagens sobre família, sobre relacionamento. Já era para estar todo mundo pianinho, praticando com a família, brilhando. Mas não é a verdade, não é a realidade. Porque as pessoas têm muita resistência. Muita resistência, parece que só quando a coisa aperta que a pessoa diz, não dá mais, o que eu preciso fazer, Senhor? Vai esperar não dá mais? Vai esperar disciplina, correção, açoite? Não passe por isso, você não precisa disso, ninguém precisa. Vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher é mais frágil, ponto final. O problema, e eu vou encerrar falando isso, é que as mulheres da graça de Deus, especialmente deste ministério, elas são, amados, uma fortaleza. Elas são muito inteligentes. Elas são muito com discernimento, são muito sensíveis à voz de Deus. São muito virtuosas. São muito sábias. Eu falo isso, olha, com isenção total. Eu sei as mulheres que eu conheço aqui, que estão aqui no ministério, a sua grande maioria. E os homens pensam que por elas trabalharem dentro de casa, fora de casa, educar filho, estudar com filho, vir para a igreja, ter um ministério na igreja, faz isso e faz aquilo, e corre. Os maridos pensam, nossa, minha mulher, ela é a parte frágil. Não se iluda com as funções, com os resultados que a sua esposa produz, maravilhosos. Isso vem do Senhor. Porque Deus capacita quem Ele chama para fazer aquela coisa. E tem mulheres aqui que têm muitas funções, muitos chamados. Mas ela continuará sendo a parte mais frágil dessa relação. E a sua mulher pode ser o máximo como mulher. Ela ainda é a parte mais frágil. E você precisa ter consideração para com ela. Amém? E essas mulheres cheias de energia, de força, de vigor, de capacidade, de inteligência, de superação, essas mulheres são frágeis e querem colo dos seus maridos. E precisam disso. Os irmãos estão entendendo? E os que vão se casar precisam se preparar, porque tem muita moça hoje muito bem preparada, ganham o seu dinheiro, são pessoas intelectuais, são pessoas que produzem, são moças sensíveis, são. Olha, amado, ela é a parte mais frágil, você vai ter que ter consideração para com essa moça. Porque isso é uma ordem de Deus. Tratai-a com dignidade. Não é para tratar a sua esposa aos trancos e barrancos. Não é para levantar a voz para a sua esposa. E eu estou aqui levantando a minha voz para os homens. Em nome de Jesus. Você não pode falar áspero com a sua esposa. Com ninguém. Com ela jamais. Dignidade. Porque sois juntamente, ela não está de fora, juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Maridos, resolvam hoje, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Eu vou parar aqui, porque o tempo acabou.
Domingo, vou ter que fazer a segunda parte com as mulheres. Vamos repassar esta parte dos homens e eu vou falar com as mulheres em nome de Jesus. Então, eu peço em nome do Senhor que os homens que verdadeiramente têm Cristo como cabeça, que se submetam de fato, porque o Senhor Jesus disse: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não me obedecem? E saiam daqui praticando esta palavra de hoje. Homens são provedores, homens são protetores, homens são influenciadores, homens são pastores. E para ser tudo isso e ser o bom pastor da sua casa, que é a tipificação de Cristo dentro do seu lar, você aprendeu aqui 6 lições. Se você sair a praticar, a honra de Deus estará no seu lar já. Orações que você tem feito, homem, marido, há muito tempo, começarão a ser respondidas. Amém? Vamos todos ficar de pé. Vamos orar encerrando. Se você está aí com a sua mulher, com o seu marido, dá a mão agora, em nome de Jesus. Olha, esposa, não fica dando cutucão, soco no baço, cotovelada. Deus fala com o seu marido, não precisa você atacá-lo. Porque quando a esposa fica dando, embaixo do banco, você está tirando a atenção do seu marido, você está suscitando a ira, você está condenando e criticando, acusando. Você não é Satanás para acusar. E você está dizendo que Deus não é suficientemente Deus para falar o coração dele. Amém? Deus já falou, já testificou, já sinalizou o que ele queria hoje. Então, esposinha amadinha, fique bem boazinha, de cara bem bonitinha. Deus também vai acertar com a gente rapidinho no domingo. Fique de carinha boa. Só diga ao seu marido: estou aqui para lhe encorajar, lhe auxiliar. Continuarei, sim, sendo a mulher sábia, prudente, que Deus colocou ao seu lado. E nesse momento, as esposas vão orar por seus maridos, para que isto aqui que nós ouvimos da parte de Deus, seja realidade, seja prática de vida. Você é a maior interessada, ou a primeira interessada, em que isso seja realidade. Vamos orar? Vamos orar. Se você não é casado, ore pelo seu pai, se você tem um pai, para que isso chegue à vida dele e a sua família seja melhor, sua mãe seja mais feliz. Amém? Se você tem um filho casado, ou que vai se casar, ore para que isso seja realidade na vida dos seus filhos. Pai amado e bendito, nós estamos encerrando esta reunião, Pai, orando, Jesus, como nós começamos, Senhor. E orando, Jesus, pelos nossos casamentos, pelas nossas famílias, meu Deus. Há quantas semanas nós temos ouvido a Tua voz, Jesus, e temos encerrado, Pai, em oração, Jesus, porque nós queremos praticar esta palavra. Ó Deus, o Bispo Rai hoje no ofertório disse: aquele que é ouvinte negligente, esse não prospera, não recebe nada, Jesus. Não vê manifestações no seu lar, na sua vida pessoal, mas o que pratica, Jesus. Esse é o prudente, esse é o sábio, esse é o pastor, esse é o protetor, esse é o influenciador da casa, Jesus. Por isso agora, Pai, nós oramos pelos maridos, Jesus, que estão aqui no santuário, outros tantos, Pai, que estão pela internet agora, os que vão ouvir esta mensagem através do site, pelo CD, pelo DVD. Jesus, Jesus, levanta esses homens, Jesus, do abatimento. Levanta, Jesus, de qualquer situação que jogou-os para baixo, Pai. Coloca-os de pé agora. Tu és um Deus de novidade, Tu és um Deus de recomeço, Tu és um Deus de vida, e de vida em abundância, meu Pai. Por isso, nesta hora, Jesus, eu intercedo para que cada marido seja, Senhor, o provedor, pelo menos o provedor principal, que ele tenha esta preocupação, Jesus. Que ele seja o protetor da sua esposa, o protetor dos seus filhos. Que ele seja, Jesus, o influenciador, Pai, da sua casa. Que ele seja o pastor do lar, Jesus. O pastor do lar. Ó Deus, e que ele, como pastor do seu lar, tenha Cristo como seu pastor, Jesus. Cristo como seu cabeça, Pai. Cristo como seu exemplo, seu modelo, Pai. Sua capacidade.
E que as famílias, Pai, sejam famílias plenas, Jesus. Sejam famílias felizes. A minha oração, Jesus, é para que esses homens sejam praticantes imediatos desta palavra, Jesus. Que busquem em Ti, Senhor, alternativas, inspiração, insights, capacidade de fazer o que nunca fizeram, mas que façam, Jesus. Que pratiquem, Pai. Que não sejam inertes, Pai. Que as orações sejam respondidas a partir de agora, se alguém aqui não tem tido elas respondidas, Pai. Que as mulheres se sintam amadas, Jesus. E que haja um modelo, Pai, a ser perseguido, um modelo bíblico. Eu oro em nome de Jesus. E toda a igreja que assim ora comigo, diga amém e amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Uau! Aleluia. Glória a Deus. Glória Senhor a Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nós te damos graças, te damos glórias, ó Pai, te agradecemos pela honra e pelo privilégio, ó Pai, de estarmos encerrando o nosso dia na Tua casa, ó Deus, recebendo ensinamentos tão profundos, ó Pai, ensinamentos especiais, vindo diretamente do trono da Tua graça. Jesus, eu te louvo, ó Pai, pela vida da minha esposa, a Bispa Solange Brant, ó Pai, que tanto tem se dedicado, ó Pai, com esmero para chegar aqui, Senhor, e dar o Teu recado, falar aos nossos corações, ó Pai. Nós recebemos, ó Pai, com ações de graças, a Tua palavra nesta noite, ó Pai. E declaramos, Senhor, que o nosso retorno para o nosso domicílio será feito em perfeita paz, Amém, em perfeita Pai. vitória, Amém, porque os Teus anjos, ó Pai, Sim, colocados Jesus. por Ti, acampados em nosso redor, estão a postos, preparados, ó Pai, para intervir, para nos livrar, ó Pai, das ciladas desse mundo, de maneira que o nosso retorno seja em perfeita paz, Sim, em perfeita Jesus, vitória. que assim Nos seja. despedimos, ó Pai, declarando que o Teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os amados do Pai digam amém. Glória amém, a Deus. amém, glória Aleluia. a Deus.